Graça e paz, queridos irmãos. Lair, Anne, Camila Pereira Cândido, Cris, Hélio Domingos, graça e paz, que bom ter vocês conosco, comigo aqui agora, que bênção, olha quanta gente aí conosco. João Ricardo, graça e paz, meu irmão, sejam bem-vindos. Poliana Marinho, Maria do Socorro, olá aí, você é uma bênção, pastorzão querido. Olha só, o pessoal tudo entrando. Natasha está conosco. Quem é Natasha? Já sabe o sexo do bebê? Rafa, oi, graça e paz. Tati, pastora Tatiane. Pastor Paulo, graça e paz. Kelly, graça e paz. Olha só. Anderson, graça e paz. Marilei, graça e paz. Rony já tem vários testemunhos do que Deus está fazendo nesse jejum. Heloísa, que bom que vocês estão aqui. Pastor Olaí foi abençoado com o seu devocional, tá? Tem sido uma bênção para mim o seu devocional. Pastora olha, irmãos, eu vou ter que trocar aqui a conexão. Ok, voltou a minha conexão aqui, beleza. NB, graça e paz. Carol Leão, graça e paz. Até o Eduardo, até o Edson, meu cunhado, glória a Deus, aleluia, muito bem, que bênção, graças a Deus, queridos. Pastora Maria, do Oiapoque, do Macapá, pastor Elmarli, Anailda, graça e paz, Jenny Festas, graça e paz, Milka, graça e paz, Cássia, graça e paz, Carmen, graça e paz, Carol Leão, que bênção está aí. Olha só, todo mundo está aí. Cris Najá, até Cris Najá está hoje conosco. Puxa, a Ju e o Nelson lá do Tirulipa de Baixo, cidadezinha lá de Portugal, que eu nunca sei o nome. Cris Marinho, seja bem-vindo. Kekel, seja bem-vindo. Ravena, seja bem-vinda. Mariola, Mariola, Júnior Rocha está com você aí hoje. Ele não esqueceu não vai me ligar agora não, né? Vitor Hugo está aí também, Genicleia, graça e paz. Um abraço aí, viu, Júnior Rocha? Deus te abençoe, também te amo, amado. Olha só, quanta gente está conosco até agora. Muito bem, eu espero que os irmãos entrem e fiquem conosco até o final. Eu percebo que muita gente entra, dá um ok, depois sai e fica aquela imagem assim para mim, bispo, eu estava lá, né? Não faça isso. Fica até o final, é importante. Convido você para pegar sua Bíblia, sua caneta aí agora e a gente começar. Antes de começar a nossa live, enquanto os irmãos estão entrando, eu queria convidar você para me ajudar em oração. Vamos nos unir em oração. Eu tenho alguns pedidos aqui muito importantes, muitíssimo importante mesmo aqui, ó. Luiz Carlos, foi um irmão que nós oramos por ele há uns 15 a 20 dias atrás e ele estava internado. Caso sério, foi curado. Ele pediu para a gente agradecer a Deus por isso, tá bom? O Rony, que está aí na live conosco, ele já me contou 2 testemunhos de portas abertas nesse jejum tremendo. O Rony mexe com automação e ele pegou um serviço que estava preso, tinha uns 2 meses, não saía, fechou, já fechou um outro que ele mandou recado. O João Ricardo me contou de uma empresa que às vezes leva meses para assinar um contrato, semana fluiu assim. Deus está abrindo portas tremendas. Deixa eu tomar um chá aqui que minha goela está secando. Ô pastora Cláudia, pastor Juraci, ó, hoje eu estou com a caneca lá de Los Angeles. Depois eu te conto a história dessa caneca, como que eu comprei ela. Foi muito jóia. Ela tem uma história bonita, essa caneca. Conta a história do pastor Miguel Albanês e do pastor Fernando, de uma viagem que eu fiz com eles para Los Angeles, pregando na igreja do pastor Miguel e visitando o seminário Fuller. Foi muito bom, muito bom. Depois eu te conto essa história aqui. Olha só, essa caneca é direto lá de Los Angeles, ó. Tá bom? Homenagem à pastora Cláudia, pastor Juraci, como sempre, né? Então vamos lá. Eleusa, a irmã Eleusa está pedindo para a gente orar. Ela tem um inventário do pai dela que está preso e ela pede para a gente orar. A irmã Valéria pede para a gente orar. O irmão dela está com hanseníase e ela precisa muito internar ele aqui no hospital especializado em hanseníase, aqui que tem na colônia Santa Marta, e ela precisa de vaga. Pediu para a gente orar por ele.
Mateus, ele está com uma depressão profunda e ele pediu para a gente orar por ele. Depressão profunda mesmo. O Adson e a Renata, o pastor Adson, lá de João Pessoa, e a Renata, o Adson foi internado com suspeita do Covid, ainda não é confirmado, é uma suspeita. O médico acha que ele está com pneumonia e a Renata foi para o hospital também para que eles fizessem o exame. Os dois, nós vamos orar por eles agora. Pediram para a gente orar pela dona Maria Bernardes, que está na UTI há 16 dias. E também pediram para a gente orar pela Silvânia, a Rosilene e a Ellen Caroline. Essas irmãs estão enfermas. Você pode levantar sua mão aí e a gente orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas ao Senhor. Em especial o irmão da Valéria. Eu repreendo essa hanseníase e eu clamo a Deus um milagre. Senhor, a Bíblia nos conta vários relatos de pessoas que o Senhor curou dessa enfermidade. E agora nós pedimos que o Senhor derrame agora essa unção sobre ele. Traz a cura. Senhor, melhor do que uma vaga no hospital é a cura do Senhor sobre ele. Mas enquanto ela não se materializa, que o Senhor, ó Deus, faça o milagre de abrir uma porta nesse hospital também. Senhor, eu oro, ó Deus, pela vida do Mateus. Eu repreendo esse espírito de depressão. Eu repreendo esse espírito de morte que ronda a vida dele. Eu oro, ó Deus, pela vida do Adson, da Renata, da dona Maria Bernardes, da Silvana, da Rosilene, da Ellen. Senhor, eu repreendo agora essa enfermidade. Eu repreendo, Senhor, essa praga. Eu repreendo essa doença. No nome de Jesus, seja agora quebrado, anulado, os sintomas desapareçam, que o Senhor venha sobre cada um desses irmãos, Senhor, manifestando a cura do Senhor, derramando a tua bênção em nome de Jesus. Pai, eu já oro também pela minha vida e a vida dos irmãos que estão comigo nessa live, que o Senhor, através do teu Espírito, fale conosco, que o Senhor, através do seu Espírito, ministre na nossa vida, que o Senhor, através do seu Espírito, consiga, ó Deus, faça com que eu consiga externalizar, pôr para fora aquilo que o Senhor tem colocado para dentro. Abençoa cada um dos meus irmãos nessa tarde, nesse início de tarde. Derrama sobre nós agora uma unção especial, eu te peço, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco, todos os irmãos que estão, todos os pastores do norte, do sul. Queridos, olha, agradeço a Deus por você estar nessa live conosco. Muitas pessoas têm me mandado recados dizendo que tem sido uma bênção, tem aprendido de Deus, Deus tem acrescentado. Eu fico feliz porque eu sei que é Deus que está fazendo, não é algo de mim, é o Senhor. Mas eu acredito que nós todos estamos ouvindo de Deus, pelo fato de estarmos em jejum, a gente fica mais quebrantado e mais sensível. Então a palavra de Deus, ela vem para nós de uma forma especial mesmo. Você que tem dito e falado, mandado mensagens, dizendo que Deus está falando, que é uma bênção, me motivando, é bom. Eu preciso dessa motivação, eu sou gente como você, vocês que têm dado testemunhos daquilo que têm aprendido, é muito bom eu ouvir isso. Mas eu digo para vocês, olha, é o Senhor que está fazendo, porque todos nós estamos em jejum, e como eu disse no início, Deus no jejum, Ele trabalha no nosso físico, eu sei que você já passou por essa limpeza essa semana, trabalha na nossa alma e no nosso espírito. Eu acredito que Deus tem trazido revelação nova para todos nós, porque o jejum já está gerando efeitos positivos aí no seu espírito, na sua vida. A oração faz isso, a oração ela é tremenda, né? Você lembra daquela passagem, Mateus capítulo 3, diz que Jesus, depois de ser batizado, estando ele a orar, os céus se abriram, o Espírito se moveu e Deus falou. É isso que acontece quando a gente ora. O céu se abre, o Espírito se move, o mundo natural se move e Deus fala. É isso que está acontecendo conosco, comigo, com vocês. Deus está falando conosco, por isso tem sido tão bom. Então, bem-vindos, pastores lá desde do Oiapoque, Macapá, que estão conosco, os pastores aí de Recife, de João Pessoa, os pastores que estão conosco de Teresina, todos os irmãos de Teresina, de Recife, todos os irmãos que estão participando, pessoal que está conosco de Rio Verde, pessoal de Trindade, pessoal que está conosco lá de Conceição do Araguaia, a Redenção do Pará, também estão conosco, gente de várias cidades, pessoal lá do sul do Brasil, Cacequi, né? Quaraí, que é na divisa lá com o Uruguai, eu já estive lá com os pastores lá, pastor Juan, né, de Cacequi, de Quaraí também, pastores do Sul, pastores daqui de Goiânia, todos os pastores, especial os pastores do Serrinha, especial abraço a todos os pastores do Serrinha que estão comigo, especial Júnior Rocha, né, que eu amo demais, um discípulo querido, estão todos junto conosco aí.
Deus tem mostrado, né, que tem feito Maceió, os irmãos de Maceió sempre estão conosco. Olha que bênção, irmãos, uma bênção podemos compartilhar. Bem-vindo a essa live, alimentando-nos da palavra. Nós começamos ela na segunda eu falei sobre que Deus opera mesmo quando as portas fecham. Na verdade, Deus faz milagre com portas fechadas também. Na terça falei de portas abertas. Na quarta eu comecei a falar sobre perseverança. Ontem falei sobre perseverança. Hoje eu quero falar sobre coragem. Coragem para viver o novo de Deus. Coragem para viver o novo de Deus. Coragem. Coragem. Fé e coragem são palavras muito parecidas, né? Uma fé para gerar coragem em nós. Uma perseverança para nós colocarmos em prática a nossa fé. Uma perseverança para nós não perdermos a nossa fé. Mas a coragem de dar o passo certo, a coragem de decidir. Então ontem eu estava falando ainda sobre a perseverança, só um pouquinho. Tem que tentar tomar cuidado com a voz nesses dias. E eu encerrei a live dizendo, né? Quando você toma assim, suponhamos que você é um lutador de MMA, de boxe, quando você toma um soco, um golpe, quanto tempo você leva para se levantar, para se reerguer? Quanto tempo você leva para, se você tomasse um soco, se você caísse, quanto tempo você leva para se recuperar? E eu disse que isso é perseverança, a capacidade de você se levantar quando você sofre um baque, toma um golpe, quando você passa por uma luta. E eu disse para vocês que Deus nos deu, biologicamente falando, naturalmente falando, na nossa emoção também, no nosso espírito, a capacidade de se regenerar. Você sabe qual é o maior órgão do corpo humano? A pele, a epiderme. Esse é o maior órgão do corpo humano. Você tem vários órgãos importantes. Você tem o fígado, o rins, você tem o coração, os pulmões, você tem aí o estômago, você tem vários órgãos do corpo humano, várias partes do corpo humano, mas o órgão maior e um dos mais importantes é a pele. É a pele que cobre todos, o que encobre todos os outros órgãos, né? A pele é muito grande, é o maior órgão. Cada órgão eu comparo com algo de Deus na nossa vida. E para mim a pele é o amor de Deus que nos cobre, nos cobre. Imagina uma pessoa sem pele. Seria feio você ver os ossos ou os músculos ou os tendões. Não é uma imagem bonita. Então, a nossa pele, ela encobre aquilo que não é bom de se ver. E a pele é o maior órgão do corpo humano. E existem alguns órgãos do corpo humano que eles têm uma capacidade de se restaurar, de se refazer, que é impressionante, né? O fígado é um deles. Você pode perder até quase 60% do fígado, que ele tem a capacidade de se restaurar. Tem alguns órgãos que trabalham junto, mas eles dão conta de trabalhar sozinho caso um faça falta. Por exemplo, os rins. Você consegue sobreviver só com rins e ter uma qualidade de vida. Mas você não consegue sobreviver sem o coração e o coração não se regenera. Mesma coisa os pulmões. Mas a pele, que é o maior órgão do corpo humano, ela tem uma capacidade de restauração muito grande. Se você cortar, logo ela concentra ali, né, a circulação, ela concentra ali os nutrientes, ela concentra ali a força, ela fecha a ferida e ela se recompõe. Às vezes fica uma cicatriz, em alguns casos uma cicatriz feia, mas a pele se recompõe. E Deus nos deu essa capacidade de se recompor. Então, mesmo que você tenha tomado um golpe, mesmo que você tenha passado por uma luta, uma dificuldade, Deus trouxe sobre nós uma capacidade de levantar, não na nossa força, mas no Senhor que habita em nós. E eu falava isso ontem, que nós temos essa capacidade sobrenatural de nos recompor, de voltar para a batalha, de voltar, de perseverar. Isso é uma determinação que tem que ter no nosso coração e a gente é capaz de fazer isso pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, você foi feito para se recuperar, você foi feito para se levantar, você não foi feito para ficar abatido, você não foi feito para ficar no chão, prostrado, pelo contrário, o nome disso é perseverança. E você precisa ter coragem para se levantar, você precisa ter coragem para não ficar prostrado, para ir para frente, né? Eu havia anotado aqui alguns exemplos de alguns homens e mulheres de Deus na Bíblia que são exemplos para nós de perseverança. Ainda não entrei
naquilo sobre coragem que eu vou começar a falar hoje, tá bom? Coragem, coragem. A nossa fé ela vem para gerar em nós coragem, coragem para tomar posse da promessa, coragem para poder tomar posse da promessa. Foi o que Deus falou para Josué, né? Tenha ânimo, tenha coragem. Se ele não tivesse isso, ele não tomava posse da promessa. E Josué foi o primeiro exemplo aqui que eu anotei. A Bíblia tem um monte de exemplos de perseverança. E eu anotei alguns. Eu anotei aqui Josué, um exemplo de perseverança. Gente, você tem ideia do que é você nascer escravo e durante 40 anos da sua vida, né? A sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, você é escravo. E 40 anos, Josué chegou na sua vida adulta sem perspectiva, eles eram escravos no Egito, escravos. E ele, junto com o povo, amassava barro para Faraó. Então vem uma palavra de Deus dizendo que eles vão ser libertos. E eles ouvem isso de um homem chamado Moisés. Eles acreditam nisso. E eles se empolgam com isso. Deus dá sinais para eles que eles vão ser libertos, né? Vem 10 pragas confirmando aquilo que Deus havia falado a respeito de Moisés. Então eles saem do Egito de maneira sobrenatural e eles passam pelo primeiro teste de fé para provar que Deus está com eles, e eles se deparam com o Mar Vermelho. Josué está ali liderando uma parte do povo, lidera uma tribo, lidera um exército. E quando eles chegam na beira do Mar Vermelho, eles olham para trás e veem um exército muito poderoso, que é os egípcios, para matá-los, para levá-los de volta à escravidão. Sabe, esse sonho não durou um dia, o sonho de ser livre, o sonho de uma promessa, não durou um dia. Quando eles olham para trás, eles veem o inimigo vindo. E esse é o perigo de olhar para trás. Esse é o perigo de você olhar para o seu passado. Esse é o perigo de você olhar para aquilo que aconteceu lá atrás. Você pode ser tomado pelo medo, pelo pânico, pela acusação e querer retroceder. Josué e o povo viram ali uma possibilidade do sonho que estava para se cumprir, não se cumprir. E o povo tem medo, o povo começa a murmurar. Nós vamos morrer aqui, Deus nos tirou de lá para morrer aqui. Então Deus diz a Moisés, diga ao povo que marche. E o povo ia marchar na mesma toada, no ritmo do exército. Então era Josué que devia determinar o ritmo da marcha. Deus fala a Moisés, diga ao povo que marche, mas quem devia determinar o ritmo da marcha era Josué. Como assim? Você já viu alguém na UTI? Você já viu na UTI que os aparelhos fazem assim? Já viram isso? Isso é um ritmo. Se perder o ritmo, acabou a vida. Você já ouviu alguém respirar? Inspira, expira. Você já viu o coração de alguém? Tum-dum, tum-dum. Tum-dum. Se você não ouve mais isso, é porque não tem ritmo. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Através de Moisés, vocês têm que ter um ritmo. Um ritmo. Não, ritmo fala de perseverança. Então ali já começa Deus falando, vocês têm que perseverar. Vocês precisam perseverar. Se vocês não perseverarem, o Mar Vermelho não vai abrir. Então Josué, acredito que foi Josué com um exército, os homens de guerra, começa a marchar, o povo vai atrás, o mar abre. E quando o mar abre, eles passam a pé enxuto, o mar fecha, destrói o inimigo. Mas eles começam a se deparar com a terra. E aquele relatório dos espias, eles não entram na terra. E por 40 anos, eles têm que vagar pelo deserto. Agora, eu coloquei Josué como exemplo de perseverança, porque ele, Caleb, Josué especialmente, ele era um daqueles que acreditava que era promessa. Os outros não. Mas ele teve que perseverar, ele não pôde desistir, ele podia ter murmurado,
Ele podia ter reclamado, ele podia ter dividido, vou dividir, vou sair dessa igreja, esse povo aqui não tem fé, vou criar uma nação só para mim, mas não. O Josué é um exemplo de perseverança. 40 anos perseverando, 40 anos perseverando, 40 anos como escravo e agora 40 anos perseverando, 80 anos. Então Deus aparece para ele e fala, agora chegou a hora, valeu a pena perseverar, valeu a pena. Só que quando chega a hora, Deus fala para ele, agora você tem que marchar de novo em volta de Jericó. Quer dizer, nunca perca a perseverança. Nunca perca o ritmo. Nem mais, nem menos. Não é depressa demais, não é devagar. Ritmo, você vai marchar agora em volta de Jericó. Vai marchar em volta de Jericó. Não perca o ritmo. Um outro exemplo que eu anotei aqui foi o de Ana. Ana, mãe de Samuel, ela era estéril. E todo ano ela ia adorar a Deus. E ela tinha um sonho de ser mãe. Ela não podia engravidar. E um dia ela vai falar com seu marido e ele fala para ela assim, por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? O marido dela já estava conformado. O sacerdote já estava conformado. Falou para ela que ela ia parar com aquilo, que ela estava parecendo uma bêbada. Mas ela perseverou na adoração e na oração. E quando ela tem e dá à luz, ela faz um voto com Deus antes de ficar grávida. Que se Deus realizasse aquele sonho dela, que na verdade era o sonho de Deus para ela, ouse sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, que Deus passa a ter compromisso em realizá-los. Ok? Então, olha só, quando ela ousa fazer aquele voto, Senhor, se o Senhor realizar esse sonho na minha vida, eu vou te dar o meu filho. Eu vou te dar esse filho. Meu sonho era de ser mãe. Meu sonho era de ser mãe. Mas se o Senhor me der graça de realizar o sonho, eu te dou o filho. Era o filho mais velho, era o único que ela tinha. Então Deus abençoa, ela fica grávida, ela dá à luz e ela vai lá e cumpre o voto dela. Depois Ana teve mais 5 filhos, porque Deus nunca te deixa sem alegria. Ela entregou Samuel, mas Deus deu depois para ela mais 5 filhos. 5, hein? Deus não fica devendo, não. Tudo que você entrega no altar vem multiplicado, tá bom? Tudo que você entrega no altar vem multiplicado. Então Ana, sabe por que ela se tornou a mãe de Samuel? Talvez o maior juiz, um dos principais profetas que já houve na nação de Israel, o cara que ungiu o rei Davi, foi Samuel. Sabe quem gerou isso? Ana, por causa da sua perseverança. Amém? Vocês estão me ouvindo? Estão anotando isso aí? Está pegando isso aí, querido? Isso é para você. Eu tenho uma palavra forte para te dar hoje, uma palavra profética para te dar hoje. Eu vou te entregar uma palavra. Olha, segunda, terça, quarta e quinta foram palavras proféticas. Hoje nós estamos no 5º dia de jejum, no penúltimo dia de jejum. Amanhã é sábado. Amanhã nós vamos jejuar só até as 13 horas. Quando terminar a live, você já pode entregar o jejum, tá bom? Mas hoje, a véspera de jejum, eu clamo, eu te convido a perseverar. Porque Ana gerou um dos maiores juízes, governantes que já houve em Israel por causa da perseverança. Um outro exemplo de perseverança que eu notei aqui foi Jó. Jó é um exemplo tremendo de perseverança. Deus o constitui para ser um testemunho da fidelidade de Deus. O diabo questiona Deus, dizendo que Deus é um Deus corrupto, que ele dá bênção para as pessoas o adorar, quer dizer, que ele compra as pessoas, que ele corrompe as pessoas, e diz que Jó era um cara corrupto, que ele só adorava porque tinha bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai adorar a Deus só se ele te abençoar? Ou você adora a Deus em qualquer situação? É uma pergunta. Você é capaz de estar na igreja domingo, no culto presencial, para adorar a Deus a despeito de qualquer situação, qualquer perigo? Ou você só vai depois que encontrar a vacina para o Covid-19? Ou você só vai depois que tudo estiver bem e não estiver correndo mais riscos? Você só vai adorar a Deus se você tiver trabalho, condição financeira, tudo suprido, não tiver enfermidade? Ou você dá conta de, mesmo em meio às lutas, a necessidade, adorar a Deus, sabendo que se Deus der, Ele pode tirar a hora que Ele quiser? Jó é incrível. A Mara falou isso aí. Jó é incrível, é um exemplo incrível. Então vem um dia sobre a vida de Jó, que o vento dá, fogo vem. Gente, ele perde tudo num dia.
Jó era o cara mais rico daquela região, era tipo Bill Gates daquela época, ele perde tudo. Tudo, tudo. De tudo que ele tinha. Ele tinha 10 filhos, ele tinha gado, ele tinha novilha, ele tinha tudo, tudo. Perde tudo. Ele só não perde a mulher. E tem hora que eu penso que talvez ele tivesse ter perdido até a mulher, porque ela começa a virar uma boca de murmuração na vida dele. Ela manda ele para garejar contra Deus. A única coisa que ele não perde é aquilo que parece ser ruim, né? A boca dela. Aliás, tem uma outra coisa que ele não perde. O que Jó não perdeu? Na destruição toda, em todo aquele problema que veio, tem algo que Jó não perdeu. Muita gente fala que ele perdeu, mas eu digo para você que ele não perdeu e te provo, tá bom? Então o tempo passou, os amigos dele começaram a praguejar, e ele foi questionado. No final, por causa da sua perseverança, ele chega à seguinte conclusão: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço Deus de ver, de com ele andar. E a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo. Tem uma coisa que não veio em dobro, veio a mesma quantidade. Os filhos. Morreram 10, né? E ele passou a ter mais 10. Se ele tivesse perdido os filhos quando morreu, agora ele teria 20, porque Deus não falha na sua palavra. Por que ele teve 10? Porque os primeiros 10 que morreu, ele não perdeu, estavam no céu. No início do livro de Jó, você vai ver que ele e os filhos eram crentes. Todos os dias ele orava e sempre ele oferecia sacrifício pelos filhos. Os filhos dele era de Deus. Ele não perdeu, os filhos dele foi para o céu. Por isso que a única coisa que ele não perdeu de toda aquela destruição foram os filhos. E olha, irmão, nessa vida você pode conquistar tudo: dinheiro, fama, trabalho, posição, ministério. Mas se a sua família estiver em Deus, você nunca vai perder sua família. Se os seus filhos forem homens de Deus convertidos, se a sua mulher for convertida, se seu marido for convertido, você nunca vai perdê-los. Nunca. A casa você pode perder para o banco, o carro pode roubar, bater, a chuva. Até a saúde você pode perder. Mas se a sua família for de Deus, você nunca vai perder ela. Nunca vai perder. O Jó passou a ter uma experiência profunda com Deus porque ele perseverou. A Bíblia fala de um outro homem aqui que é um exemplo de perseverança. Jeremias. Jeremias, olha, poucos profetas sofreram o que Jeremias sofreu. Jeremias sofreu demais, gente. Mas ele pregou a palavra fielmente. Ele foi considerado traidor, desprezado, espancado, preso. Olha, pelo próprio povo dele, ele foi rejeitado. Por fim, ele viu a destruição que ele tinha profetizado quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, Jeremias não parou de obedecer a Deus. A perseverança... Você sabe o que é esse... Uma coisa que me veio aqui agora. Perseverança significa que você está feliz porque obedeceu a Deus. Perseverança significa que você está feliz porque você obedeceu a Deus. Perseverança significa que você aguentou e superou toda a dificuldade. Jeremias, ele não desistiu, ele perseverou. E ele deixou um legado para nós muito grande, que é o livro de Jeremias. Fantástico, fantástico. Um outro exemplo que eu anotei aqui, Neemias. Ele também perseverou. E olha a história da reconstrução dos muros, né? Como ele fez aquilo em 52 dias. A gente pensa que a gente só pensa nos 52 dias, mas não foi assim. Lá atrás ele começou com jejum e oração, como eu e você estamos agora. Foram 2 meses antes. Depois de uma viagem que durou quase 60 dias no lombo de um jumento, de um camelo. Não foi só os 52 dias. Foi quase um ano para chegar nos 52 dias. Quase um ano, ele teve que perseverar muito. A gente fala em perseverar, mas a gente quer que a nossa perseverança dure uma semana, né? A gente quer que já domingo a coisa já aconteça, porque nós perseveramos 6 dias em jejum, um jejum que nós começamos de manhã e entregamos de tarde. Não é bem assim. A perseverança pode requerer muito mais tempo de você, porque o tempo não é o Cronos, é o Kairos. Um outro exemplo de perseverança que eu anotei aqui foi o apóstolo Paulo. Ele também, a vida dele é fantástica. Lá em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios, né, ele fala muito sobre tudo que ele passou.
E como foi difícil. Ele foi resistido pelos crentes, ele foi chicoteado, preso, ele foi apedrejado, foi dado como morto. Ele foi, nossa gente, ele passou fome, angústia. Se a gente for ler o relato de Paulo, ele é um testemunho muito forte para nós de uma perseverança muito grande. Então eu estou te dando aqui vários exemplos de perseverança. Sabe por quê? Porque assim como esses homens, você e eu fomos chamados a perseverar também. Você vai dizer, bispo, mas eu não sou como Paulo, eu não sou como Jeremias, eu não sou como Moisés, eu sou um improvável. Eu sou alguém, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Por que você acha que Deus vai querer me usar, bispo? Eu não sou ninguém. Você conhece a história de Caleb? Você conhece a história de Caleb, irmãos? Caleb já começa uma pessoa sem perspectiva pelo nome, né? Caleb, em hebraico, quer dizer cachorro, cão. Caleb, em hebraico, quer dizer cachorro, cão. Esse é a tradução do nome ao pé da letra, tá? Eu sei que tem vários irmãos e irmãs que colocaram o nome dos seus filhos de Caleb, porque diz assim, Caleb significa amigo, fiel. Sim, porque o cachorro, o cão, tem essa característica ao seu dono, ok? Eu sei que é, mas Caleb quer dizer cachorro, cão. A gente tem o Caleb como o perseverante, o herói, o cara que conquistou, mas não foi sempre assim. Assim como Josué, ele também teve isso como resultado de perseverança. Mas o Caleb não era ninguém. E olha, ele tem que começar a viver aos 85 anos, né? Ele tem que começar a viver opções de Deus para ele aos 85 anos, gente. Com 80 anos, a mulher dele pode ter dito para ele assim, Caleb, é isso aí, passou, já era. Deu no que deu. Caleb é um cara tão generoso que quando a filha dele vai casar, ele dá o melhor, ele dá as fontes, ele dá as melhores terras para ela, porque ele era um homem de um coração fiel, ele era um homem amigo, ele era generoso. E ele começa a viver o propósito dele, de Deus para ele, com 85 anos que ele vence as maiores, a partir daí que ele começa a vencer as maiores batalhas da vida dele. Ele era um improvável, como eu e você, um homem comum. Eude, você já ouviu falar de Eude na Bíblia? Eude. Alguns falam Eudes, mas é Eude. O nome Eude significa em hebraico afortunado, poderoso. Ele foi, eu acho que, o terceiro juiz da Bíblia. E o Eude, a gente não fala muito dele, mas ele foi um juiz e ele era canhoto. Ele não era bom com a mão direita. Na verdade, a tradução, quando fala assim, na Bíblia, quando diz que ele era canhoto, na tradução ao pé da letra, diz que ele não tinha a mão direita. Ou ela era mirrada, ou ele, tipo um aleijado. Não quer dizer que ele nem tinha a mão direita. Ao pé da letra é isso. Mas todo mundo entende que ele era canhoto. Ele não era destro, ele era canhoto. E você sabe que para nós hoje, quem é canhoto tem muita dificuldade. Imagina naquela época. Mas a debilidade dele, que era não ter a mão direita, se tornou, na verdade, a arma de guerra mais poderosa. Porque Deus usa o Eude para libertar o povo de uma ação dos Moabitas. Os Moabitas vinham dominando o povo de Israel há muito tempo. E não sei se você conhece a história, mas os Moabitas tinham um rei, esse rei era muito gordo, muito gordo. Então o Eude, ele faz um punhal, e ele esconde esse punhal debaixo da roupa, e ele fala para o rei Moabita que ele tinha uma palavra de Deus para entregar para o rei. Eles eram escravos, estavam dominados. E ele manda um recado para o rei e diz assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Então o rei manda ele vir, e o rei está lá na sala do trono, e ele fala, essa palavra é particular. E o rei manda todo mundo sair, ele fica sozinho, e sem que o rei percebesse, ele pega o punhal com a mão esquerda, que era uma coisa improvável. Não havia homens bons de golpe com a mão esquerda, só com a mão direita. E ele, sem que o rei percebesse, ele pega com a mão esquerda o punhal e ele enfia aquele punhal na barriga do rei. Diz a Bíblia que aquele rei era tão gordo, sabe quando a pessoa é muito gorda que faz aquela dobra na barriga? Ele enfiou, foi tão destro que ele enfiou o punhal bem ali. E ele enfiou tão fundo, e foi encravando o punhal que ele tirou a mão, a gordura encobriu o punhal, o rei com o olho aberto ali, começou a agonizar, deu tempo do Eude sair de dentro, fechar a porta e ir embora. Os soldados entraram, viu o rei ali, pensou que ele estava aliviando o trono, aliviando o ventre, o jeito que ele estava sentado,
pessoa deve estar soltando gás, o jeito que ele estava sentado, né? Os soldados deixou, aqui passou algumas horas, deu tempo do Eude ir, a organizar o povo e se mandar. Quando o rei morre, abala os moabitas, eles são libertos por causa de um golpe com a mão esquerda. Aquilo que era debilidade, Deus usou. Talvez aquilo que você pensa que você é fraco, é onde Deus vai usar, porque onde eu sou fraco, Deus me faz forte. Pegou aí para você essa palavra? Vocês se lembram da escrava de Naamã? Aquela menina lá, que eu não sei quantos anos ela tinha. Improvável, nem o nome dela a gente sabe, né? Nem o nome daquela menina a gente sabe. E ela foi usada para gerar uma cura na vida de um general. Ela mudou a história dos Sírio-Fenícios, mudando a história da vida de Naamã. Naamã se converteu, se tornou um homem de Deus por causa dessa menina. Uma improvável, alguém que ninguém dava nada por ela. Já pensou isso? Nós nem sabemos o nome dessa menina. E por que ela fez isso para Naamã? Também a gente não sabe. É porque Deus habitava nela. Talvez você pense que você é anônimo. Deus, ninguém te conhece. Então Deus, ele quer usar você. Então olha, Amós. Amós era um carregador de fardos. O nome Amós quer dizer carregador de fardos. Amós não estudou na escola dos profetas. Amós não foi preparado para ser profeta. Amós era um vaqueiro, ele cuidava de gado. Amós era uma pessoa que não tinha nenhuma qualificação, mas Deus usava usou na Amós como um profeta tremendo. Deus falava com ele em sonhos e visões, e mesmo ele não tendo qualificação alguma, mesmo não tendo vindo da escola dos profetas, Deus usou Amós. Ele era um dos menos prováveis. Havia muitos que estavam na escola dos profetas, mas Deus preferiu usar Amós, um carregador de fardo. Talvez você está carregando um fardo na sua vida. Mateus 11, 27, 28, o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis carregados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você é um desses, carregador de fardo. Talvez está pesado, sua vida profissional, sua vida financeira, talvez é o seu trabalho, talvez é na família, no casamento que está o fardo, talvez é uma pressão familiar, talvez é até ministerial, eu não sei, talvez você está vivendo um fardo, como Amós, um carregador de fardo. Mas eu quero te dizer hoje, nesse início de tarde, Deus quer usar você, o improvável. Deus quer usar você. Deus vai usar você, em nome de Jesus. Um outro aqui que também a Bíblia fala dele, Tiago. Não o Tiago, Pedro, Tiago e João, não esse Tiago que andava com Jesus, do Pedro, Tiago e João. Você sabe que entre os 12 de Jesus tinha 2 Tiagos, o Tiago maior e o Tiago menor. O Tiago maior era o mais velho, era o Tiago, irmão de João, o que morreu, que Herodes matou ele. E tinha o Tiago menor. Quem era o Tiago menor? Irmão de carne de Jesus, o que escreveu a epístola. Olha só, esse Tiago, ninguém dava nada por ele. Esse Tiago, ele no início ele não cria, não acreditava em Jesus. Depois ele passou a crer e a seguir Jesus. E ele era um improvável, né? Porque todos os olhos estavam voltados para Jesus. Maria, José, todo mundo estava com os olhos voltados para Jesus. Os irmãos, a família, todo mundo olhava para Jesus. Realmente Jesus era um homem fantástico. Como homem ele era fantástico. Mas olha, ele cresceu na sombra de Jesus. E ele não era um cara famoso. Mas quem anda na sombra de Jesus não fica anônimo. Ele se levantou depois como um dos principais líderes da igreja. E ele tanto se torna uma pessoa usada por Deus que ele escreve uma das epístolas. E até hoje a gente tem essa epístola. E ele é um dos caras que mais nos explica e fala sobre fé. E ele nos fala como andar pela fé. Só a fé sem obras é morta. A evidência da fé, o que é viver pela fé. Tiago é um dos caras que mais nos fala sobre oração. Ele fala, pedis e pedis mal, porque vocês pedem de maneira egoísta. Ele fala, vocês não recebem porque não pedem. Quando pede, pede mal. E ele dá uma aula, né? Tiago dá uma aula para nós sobre oração. O cara era anônimo, se tornou para nós uma ferramenta poderosa, porque andava na sombra, ao lado de Jesus, na poeira dos pés de Jesus. Deus quer usar você. Deus quer usar você. E sabe, esse jejum vem justamente para mudar aquilo. Eu quero entrar agora na questão da coragem. Você acredita que Deus quer te usar? Você acredita? Você que pensa que é um improvável, você que pensa que é uma pessoa sem muitas condições, você que olha para si como alguém sem muitos predicativos,
Ai, bispo, eu não estudei, eu não tenho condição financeira, social, eu não tenho muitas posses, eu não tenho muita formação. Como Deus? Você acredita que Deus vai te usar? Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Lucas capítulo 1. Eu quero ler um texto com você. Lucas capítulo 1. Nós vamos ler vários versículos aí, vamos começar hoje e vamos terminar amanhã falando sobre coragem, aquilo que me leva até a promessa. Coragem, o que me capacita para tomar posse da promessa. Lucas 1, abre sua Bíblia aí, por favor, e anota isso aí, que eu quero te falar uma coisa muito forte aqui. Deus falou isso comigo ontem, quando eu estava orando. Amém? Versículo 5, anota aí, lê comigo. Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Não confunda Zacarias com o profeta. Um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher, das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ok? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram fiéis. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Zacarias, dizem os estudos, já tinha quase 80 anos aqui. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Vocês se lembram que eles faziam um sorteio para saber qual dos sacerdotes ia entrar com o sangue? Era feito sacrifício e um dos sacerdotes era escolhido para entrar no Santo dos Santos e colocar o sangue lá diante da arca. Se esse sacerdote tivesse pecado, morria. O camarada tinha que estar tinha que estar em santidade, tinha que estar com a vida correta. Então ele entrava com a estola sacerdotal, com sangue, e ele ia entrando ali, santo lugar, santo dos santos, e quando ele entrava no santo dos santos, se ele entrasse diante da arca e houvesse se ele suasse, se tivesse algum esforço humano, se ele tivesse algum pecado, morria. Então ele entrava com a corda amarrada na cintura. As roupas do sacerdote tinham sininhos na ponta, e à medida que ele ia andando, os sininhos iam chacoalhando, e as pessoas do lado de fora, aquilo eram cortinas, ouviam os sininhos, e quando ele oferecia o sangue, quer dizer que se o fogo aumentasse sobre o altar, quer dizer que o sacrifício foi aceito, ele dançava de alegria, e também porque ele não tinha morrido. Então ele foi aceito, o sacerdote foi aceito, o sangue foi aceito, ele dançava, o povo escutava os sininhos da sua roupa, os chocalhos, então o povo se alegrava do lado de fora e fazia festa. Se o povo não ouvisse os chocalhos, significa que ele morreu. Não foi aceito o sacrifício, o sangue não foi aceito, porque o sacerdócio tinha um pecado, ou o cordeiro tinha algum defeito, então eles puxavam, ninguém entrava, ninguém tinha coragem de entrar, porque vai que tinha pecado também, puxava aquela corda e trazia o cadáver para fora. Então agora era a vez dele. Ele teve o privilégio de entrar diante para levar o sangue. Mas olha, era também uma responsabilidade. Se a vida dele não estivesse correta, morreria ali na hora. Então, versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, esperando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Antes dele entrar com o sangue, ele tinha que acender o incensário. E o incensário fala de oração. O anjo aparece para ele diante do incensário. Escuta o que eu vou te falar. Pelo amor de Deus, abre o seu coração nessa tarde. Recebe o que eu vou te dizer. Querida, recebe o que eu vou te dizer nessa tarde. É quando você estiver diante do altar da oração que Deus vai falar com você. Deus fala conosco na oração. O anjo apareceu para ele, versículo 10. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Versículo 11. Eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho,
nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habitar para com o Senhor e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias o anjo. Olha o que Deus está dizendo através do anjo. Vou cumprir na sua vida uma promessa. Mesmo a sua mulher já sendo velha, você sendo velho. Igual falou para Arão. Ela vai ficar grávida e vai dar à luz. Há um filho, o nome dele vai ser João. Ele vai ser nazireu. Não foi só a Sansão que tinha o voto do nazireu, não. Ele vai ser nazireu, bebida forte, nada disso. E ele vai preparar o caminho. E ele vai habilitar o povo para seguir a Deus. Então ele está diante do anjo, o anjo está fazendo uma promessa, algo sobrenatural está acontecendo. Ele estava ali, né, orando, Deus aparece para falar com ele, presta atenção. Versículo 19. Versículo 18. Respondeu-lhe Zacarias ao anjo. Como saberei se é isso? Pois eu sou velho. E minha mulher já é avançada de idade. Sabe o que ele está dizendo? Anjo, Gabriel, você chegou atrasado, filho. Se você tivesse vindo 40 anos atrás, essa promessa estava no tempo certo. Mas você chegou atrasado, meu querido. Passou da hora. Sabe o que ele está falando? Estou traduzindo para você o que ele está falando para o anjo. Gente, eu me movimento muito, que eu fico indignado com algumas coisas. Sabe o que ele está falando para o anjo? O anjo demorou, passou da hora. Olha, eu esperei aqui, né? Eu vou fazer um cálculo, 40 anos. Você não veio. Quando eu estava no vigor, quando eu estava bom, agora eu já estou velho, rapaz, filho, velho, eu não vou ser pai, eu vou ser avô. E ela já não tem nem mais o ciclo, está velha, avançada em idade, já era para nós, passou, Deus passou de nós, anjo. E o anjo diz assim, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, não era qualquer anjo, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eu hoje estou aqui como seu pastor. E a Bíblia diz que o pastor da igreja é um anjo. Então eu estou aqui na qualidade de um anjo. Eu não sou anjo não, tá, gente? Eu faço muita coisa errada. Infelizmente sou um homem defeituoso. Mas estou na qualidade de anjo. Para te trazer uma boa nova. O tempo de Deus não passou na sua vida. A promessa não demorou. Deus não tardou, não. Você não está passado da hora. Tem um anjo aqui do meu lado mandando eu falar isso para você. Você não está passado da hora. O tempo de Deus não passou na sua vida. Nem no seu casamento, nem com seus filhos, nem nos projetos que você tem para sua vida pessoal, natural, suas finanças e principalmente no seu ministério. A promessa está vindo. A promessa está vindo. Versículo 20, todavia ficarás mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Escute só o que eu estou te dizendo. Porque você não creu, você vai ficar mudo. O anjo falou para ele. O cara era santo, vivia uma vida correta, servia a Deus, cumpriu o seu turno a vida inteira, perseverante, mas ele era incrédulo no tempo de Deus. Quando o anjo aparece, esse abençoado do Zacarias questiona, murmura, reclama. E o anjo fala para ele assim, eu estou te trazendo uma boa notícia, por isso você vai ficar mudo. Agora, pula com a sua Bíblia aí, versículo 22. Não, para ganhar tempo. Versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem
desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Pega aí. O Senhor é contigo. Pega. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Como será isso? Por que ela falou isso? Porque ela era virgem, ela nunca tinha tido uma relação com o homem. Ela não entendia a maneira sobrenatural que Deus ia fazer algo natural. Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, sou virgem. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele continua dizendo assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ele já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Olha só. Então Maria diz, versículo 38, grifa o versículo 38. Então Maria diz: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua palavra. Então tem uma tradução que diz: eis que estou aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha a diferença da Maria para o Zacarias. Não é lógico, né, gente? Não é lógico. A Isabel já tinha passado da hora. A Maria não tinha chegado na hora de ficar grávida. Deus, ele não é lógico. Deus é sobrenatural. Deus não opera na nossa razão. Deus não opera segundo as circunstâncias. Não é assim que ele age. Andar por fé não é andar pela circunstância, pelo resultado, pela mídia, pela estatística. Deus opera no sobrenatural. Então Deus manda o anjo falar com Zacarias: olha, sua mulher vai ficar grávida, ela, vou cumprir a promessa. Ele não acredita. E sabe o que Deus faz? Deus põe ele mudo, porque a boca dele podia atrapalhar o cumprimento da promessa. Pegou? Deus tem uma promessa na sua vida. Estou falando com alguém aí? Deus tem uma promessa, ela está demorando, parece que ela está demorando. Vocês estão aí comigo, gente? Você tem uma promessa de Deus na sua vida, parece que ela está demorando, parece que o tempo é longo. Quero dizer para você que Deus mandou o anjo para dizer para você que ela vai se cumprir. Mas tem alguns casos aí que eu estou orando para você ficar mudo, porque a sua boca pode neutralizar a ação de Deus na sua vida. A sua boca pode atrapalhar o cumprimento, o processo de Deus. Deixa eu dizer para você, aquilo que pode roubar o cumprimento da promessa está debaixo do seu nariz. Aquilo que pode roubar o cumprimento, aquilo que talvez esteja retardando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, é a sua boca. Há pessoas que têm a capacidade de destruir o milagre de Deus com a sua murmuração, reclamação, com a sua crítica, com o eu acho, eu penso.
Tem gente que tem acabado com o seu casamento com a boca. Tem gente que tem destruído os seus filhos com a boca. Você é burro, você não vai dar nada, você é isso, você é aquilo. Tem gente que arrebentou com a família por causa da sua boca. Tem gente que perdeu os discípulos por causa da sua boca. Tem gente que perdeu amigos por causa da sua boca. Tem gente que perdeu a empresa. Está perdendo as suas finanças por causa da sua boca. Como pode, da mesma fonte, jorrar o doce e o amargo? Sua boca foi criada para ser bênção. Você é um profeta e sua boca é um chofar. Sua boca é instrumento de Deus. Se você não souber vigiar a sua boca, ela tira você do propósito. E o que aciona a boca é o coração. Eu já falei disso ontem, antes de ontem. Sua boca é um instrumento de bênção ou de maldição. Você tem que tomar cuidado com a crítica que você fala. Às vezes Deus fala e você começa a murmurar, praguejar, reclamar, fazer-se de vítima. Deus chega para você e fala: o que queres que eu te faça? Aí você faz igual aquele cara do tanque de Betesda. Ai, Senhor, tadinho de mim, porque quando o anjo vem não tem ninguém para me levar, me pôr no tanque. Ai, estou aqui sozinho, minha família me abandonou, meu pastor me abandonou, meu líder me abandonou, ninguém me visita, ninguém me cumprimenta, ninguém ora por mim, ninguém me anima. Ai, ninguém para me dar uma palavra de ânimo, o bicho só me dá dura, eu não me animo. Sua boca pode estar retardando a promessa. E talvez, se Deus fizesse com você o que Ele fez com Zacarias, fosse melhor. Zacarias ficou mudo. 9 meses mudo. Por quê? Para não perder a promessa. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se você não tiver coragem de mudar o seu palavreado e transformar o seu falar numa linguagem de vitória, numa linguagem profética, você vai perder a promessa de Deus para a sua vida. Quando o mesmo anjo vai falar com a Maria, sabe o que ela fala? Como vai ser isso? O anjo diz: o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo não é na tua força, não é você que faz, não é você, Deus. O anjo está dizendo assim: olha, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o infinito Deus, ele vai se encolher, entrar na semente, vai entrar dentro de você. O Espírito Santo vai fazer isso. Porque quem vai cumprir a promessa de Deus na sua vida é o Espírito Santo, querido. Amém? É o Espírito Santo. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Sabe o que ela disse? Eis-me aqui. Estou pronto para cumprir a vontade de Deus. Estou pronto para fazer a vontade de Deus. Qual é a sua resposta? Deus tem uma promessa para a sua vida. Qual é a sua resposta? Você já imaginou o que Maria carregava dentro dela? Muito maior era o que estava dentro dela do que ela mesma. Muito maior era o que ela carregava dentro de si do que ela mesma. Muito maior era o que ela carregava dentro de si do que tudo que estava à volta dela. E sabe o que ela fez? O Espírito Santo veio sobre ela, ela concebeu. Diga comigo: conceber, carregar e nomear. Repete comigo: conceber, carregar e nomear. De novo: conceber, carregar e nomear. Mais uma vez: conceber, carregar e nomear. Foi isso que ela fez com a promessa. Deus gerou dentro dela algo, ela concebeu, ela trouxe à existência. E sabe o que ela fez? Ela procurou alguém que tinha dentro de si a mesma coisa que ela tinha. Ela andou com quem ela tinha que andar. Leões andam com leões, não com hienas. Ovelhas andam com ovelhas, não com porcos. Águias voam com águias, não com patos. Se você não entender que Deus tem um propósito na sua vida, e se você não andar com quem tem a mesma coisa, se você não andar com quem te motiva e te leva para cima, você vai perder. Gente, falta 50 segundos para terminar a live. Amanhã eu continuo desse ponto. Você não pode perder o que eu tenho para falar para você. Amanhã é o último dia. Amanhã é a última live. Amanhã é o dia de nós entregarmos o nosso jejum, depois da live. Se prepara, porque amanhã Deus vai virar você do avesso. Se prepara. Coragem, o que nos capacita a tomar